Vamos debater, gente. O Brasil precisa de mais debate, menos lacração. Esse assunto não pode ser tratado com lacração. O Ministério da Saúde reduz idade para tratamento hormonal a crianças trans. O Ministério da Saúde do governo Lula lançou o programa de atenção especializada à saúde da população trans, que reduz a idade mínima para tratamentos hormonais e cirurgias em jovens transgêneros. A idade mínima para mastectomia, que é a redução das mamas, foi reduzida de 16 para 16 anos, enquanto a hormonioterapia poderá ser iniciada a partir dos 14. Além disso, o governo anunciou um investimento de 443 milhões de reais para ampliar programas de saúde destinados à população trans. E aí, Constar, queria começar te ouvindo nessa. O governo parte de uma premissa que também, imagino, é bastante questionável, né, das crianças trans, né? Pois é, Abraão, isso aí é uma coisa muito complicada, né? Por que o gênero importa? É um livro que eu recomendo muitíssimo a quem tem interesse em se aprofundar nesse assunto, né? É do Dr. Leonard Sachs. É um livro que eu li não tem muito tempo e ele é muito cuidadoso ao tratar desse tema porque às vezes a gente da direita peca, né? Porque é uma batalha política, cultural, a gente entra de sola, né? E assim, é uma disforia prevista no DSM-5, tudo mais. Só que, óbvio, que tem que ter um olhar de compaixão por uma pessoa criança, normalmente é culpa dos pais, mas um adolescente, vai, porque essa idade aí de 16, né? Um jovem, adulto, adolescente, que está passando por uma confusão dessas, né? A ponto de achar que nasceu no sexo errado. Isso não é uma coisa trivial. Eu sempre dou o exemplo, né, da anorexia. Nenhuma pessoa vira pra gente e fala, eu tô gorda, você olha, é um fiapo de gente, você fala, puxa, vamos entrar numa dieta então? Não é assim que a gente lida com essa questão delicada, né? Então, tem que ter empatia, tem que ter compaixão, mas tem que entender que a biologia importa, tem que entender que muitas vezes a ideologia importa, né? A gente está num contexto que multiplicou por um número impressionante a quantidade de jovens que acham que são trans e quanto é que tinha há 50 anos atrás. Né? Então tem alguma coisa acontecendo, ou estão colocando água, coisa do mundo, né? Ou tem alguma coisa mais ideológica acontecendo. Hollywood, cultura pop influenciando. E alguns pais, no afã de se sentirem mais modernos e descolados, já vão logo partindo para essa solução. Opa, então deixa eu aqui fazer alguma coisa a respeito. Estudem o caso que originou tudo isso também, né, do acidente com 2 irmãos, e que o médico, na época, que tinha essa mentalidade, convenceu os pais a criar um deles como se menina fosse, e essa história não acabou bem. Então, esses tratamentos agressivos, invasivos, mutilação do corpo, hormônios bloqueadores e tudo, isso aí não vem com um respaldo científico de que realmente cura ou de que a pessoa vai lá e supera e que o problema é só a questão do preconceito social. Não é assim. A evidência que nós temos não é essa. Né? Então, todo cuidado é pouco. Isso tem que ser dito para os pais que estão buscando isso numa clínica particular e tudo mais. Imagina num sistema de saúde pública, coletiva, paga pelo Estado. Não pode, Brown, não pode. Tem que ter muito mais cuidado, muito mais respeito às crianças, aos jovens, aos adolescentes. Eu acho a direção que isso está indo muito equivocada e muito perigosa no Brasil. E como dizia o Milor Fernandes, né, o Brasil, quando uma ideia fica caduca em outro lugar, o Brasil vai lá e importa. Aqui nos Estados Unidos, onde foi parida essa ideologia, né, de gênero e tudo, a coisa está começando a reverter. Felizmente, a gente sente que já passou o ápice dessa vibe e as pessoas estão começando a ver que isso não está legal. Botar homem que acha que é mulher em esporte feminino, as coisas estão começando a ter mais debate. O Matt Walsh causou uma celeuma com o documentário dele, que foi um dos mais vistos e tudo, que é uma mulher. Então, esse tipo de coisa está trazendo a reflexão muita gente que está vindo numa vibe meio cultura pop e está vendo que isso é uma agressão em relação às crianças e às famílias. Então, está tudo errado. Vamos ouvir a Fabiana Barroso. O que pensa, Fabi, dessas mudanças? Bom, primeiro tem uma coisa que é... O pessoal que está aí tem 14 anos, 16 anos, quando você está nessa idade, eu sei que eu pareço uma tiazona falando, mas não tem problema. Você acha que realmente você sabe de tudo, que você já está decidido.
Não é verdade, ainda mais que hoje a expectativa de vida no Brasil, no mundo, subiu demais, né? Chega a cerca de 80 anos, então você não sabe de nada e tem muito para viver, é um ponto, né? Então, essa consideração de diminuir essa idade e colocar esse investimento para uma pauta onde o Brasil é super deficitário em outras coisas da saúde, aonde vai decidir quem vive e quem morre. É uma realidade ainda no Brasil nós temos hospitais públicos onde as pessoas morrem, infelizmente por ausência de atendimento, ausência às vezes de um medicamento até simples, tá? Isso acontece no Brasil atual. Então ver tudo isso acontecendo com adolescentes de 14, 16 anos, esses investimentos, essa agenda, né, acima de tudo, e pior de tudo, a gente sabe que isso desencadeia outras doenças, né, esses hormônios aqui dados nessa idade. Então, esse mesmo SUS que agora está, né, favorecendo isso, talvez não te dê o respaldo lá na frente, viu, senhor adolescente ou senhora adolescente, se você tiver uma doença por conta disso ou de outras coisas. Então, pense bem. Assim, a gente precisa ter noção do que o Brasil gasta com saúde. O SUS tem gente que acha maravilhoso, mas eu, como advogada, tenho relatos, muitos relatos de gente que já chegou para mim com casos bem difíceis, tá? Que não foram resolvidos, obviamente, pelo SUS e que é questão de vida ou morte. Então, neste momento, onde nós temos uma realidade em que Lula fez um procedimento que não tem nenhum hospital, nem com convênio, né? Só tem realmente, se você pagar, que é aquela embolização que parece simples, mas é custosa. Isso quem disse foi o Dr. Francisco Cardoso, eu acredito nele. Então, a gente não pode se dar o luxo. Talvez fosse mais necessário, então, colocar em prática essa técnica que salvou a vida do Lula e pode salvar a vida de quantos mais, gente? Quantas pessoas, vocês aí do outro lado, conseguem se lembrar na memória que morreram de AVC porque não puderam se tratar dessa forma, que é cauterização, né, basicamente, de uma veia. Eu conheço, e vocês? Fala, Serrão, e essa facilitação da transição de gênero? Pois é, o Constantino tocou numa palavra que eu acho que é a palavra essencial para toda essa questão: debate. Esse assunto foi devidamente debatido na sociedade brasileira, na sociedade médica? Nada, zero. Então o que a gente está vendo é mais uma imposição da onda woke, que além de ideológica, ela também tem componentes de grana. Vou citar o caso do aborto, por exemplo. Tem uma indústria abortista transnacional que queria ganhar muito dinheiro com o aborto no Brasil. Imagina o potencial de produção de fetos que a nossa nação teria para várias aplicações médicos, científicas, né? Utilizando o feto. Imagina. Então, isso tem um interesse financeiro gigantesco por trás disso. Não é ideologia, não é só a pregação a mulher é livre para decidir o que ela quer. Não, por trás desse papo, dessa narrativa, tem grana, grandes interesses econômicos. Da mesma forma como essa história do hormônio aí, a gente tem que investigar. Quem é que vai ganhar, quem é que está ganhando dinheiro com essa história? Não é muito, e não é pouco. Esse projeto aí não é pouco. Mas o pior é você ter uma massa ideológica confundindo a cabeça da garotada. Desde a pandemia, a nossa juventude brasileira, do mundo todo, mas aqui a juventude brasileira, eu posso falar especificamente porque eu ouço os relatos. O que a gente está ouvindo falar de suicídio e tentativa de suicídio é um negócio absolutamente inacreditável, fora do controle. O jovem, caramba, o jovem, mas você pensa que é o pobre, não, é o pobre, é o rico, é o classe média, o jovem está sofrendo, está sendo levado pelo sistema a viver em confusão mental. Então ele não sabe qual é o comportamento sexual dele, qual é o comportamento dele humano, moral, como é que ele se comporta na sociedade, como é que ele aguenta a pressão do trabalho, né, do estudo. Então tudo isso é um negócio, é um processo que tinha que estar sendo debatido para a gente encontrar soluções que tenham o enfoque humano. Porque, no fundo, na essência, a gente está lidando com seres humanos. Então, se a pessoa quer ter o seu comportamento sexual, todo mundo é livre para isso.
só que você tem que dar a essa pessoa a chance de tudo isso ser debatido, dela poder discutir seriamente com profissionais de saúde, para tudo que for feito de maneira segura, segura do ponto de vista físico, médico, mental, sobretudo mental, porque no fim das contas o mental é que é afetado. E quando o mental é afetado, gera somatizações que afetam a gente, quebram o nosso corpo, você começa a ter doenças que você normalmente não teria. Tudo fruto da mente. Mente é tudo. Tem o famoso princípio hermético, né? Tudo é mente. E é verdade. Tudo vem da mente. Só que aqui no Brasil a gente está lidando com bandidos da ideologia que para eles tudo é mente do verbo mentir e não mente, mente sano in corpore sano, né? Mente sano, corpo são. Então, vamos debater, gente. O Brasil precisa de mais debate, menos lacração. Esse assunto não pode ser tratado com lacração e nem a esquerdopatia pode chegar e ficar criminalizando, como ela faz. A gente está fazendo esse debate aqui, corre risco até de ser criminalizado, porque não pode, né? Estamos fazendo um discurso misógino, homofóbico, nada disso. Esse papo não cola com a gente aqui, não. Aqui é debate livre, a gente quer as pessoas buscando a felicidade. A felicidade é uma utopia que a gente busca todo momento, eternamente. A felicidade é sempre um momento tênue, e a gente vai descobrindo isso ao longo da vida. O segredo é viver o momento presente. É isso que a gente aconselhou ao Constantino fazer, e ele vai fazer. Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Tinha uma rádio lá no Rio que falava isso, a Rádio Relógio, e não tem nada mais verdadeiro do que isso. Então, viva o momento presente e você vai ser feliz. Assista também o Bradock Show ao vivo.